Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir as suas palavras do Sermão do Monte. Neste vídeo, eu vou falar sobre o texto mais difícil do Sermão da Montanha. Me acompanhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, eu conto com você. E, pastor, qual é o texto mais difícil de interpretar do Sermão da Montanha? É Mateus 7:6, um único versículo, mas que dá muito pano para manga. Não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, os dilacerem. Por que é tão difícil esse dito de Jesus? Primeiramente, porque falta o contexto. Este texto Mateus preservou aqui, mas parece não ter ligação alguma com o que foi dito nas três outras negativas, nem com o que vem depois, nas outras três positivas. É um texto muito enigmático, porque ninguém sabe exatamente o que significa, o que ele quer dizer no seu contexto original, que falta agora. Outra questão que dificulta a interpretação é que só aparece em Mateus. Marcos, Lucas e João não trazem esse dito de Jesus. Portanto, nos evangelhos que nós chamamos de canônicos, isto é, aqueles evangelhos que estão no Novo Testamento, só Mateus tem esse dito. Esta palavra de Jesus nós encontramos fora dos evangelhos canônicos. Encontramos no evangelho de Tomé, no dito 93. Está modificado lá, mas preserva ainda a essência dessa palavra. Nós sabemos, por um dos historiadores da igreja do primeiro século, que o evangelho de Basilíades também tinha esse dito. E, finalmente, fora dos evangelhos, nós encontramos na Didaquê, na doutrina dos apóstolos, no capítulo 9, verso 5, se podemos dizer assim. Lá nós só temos a primeira parte, não deis aos cães o que é santo. Mas lá se trata da Eucaristia e já está no período da igreja. Como então nós resolvemos a interpretação desse dito enigmático? Primeira coisa é tentar definir os termos. E os termos aqui são cães, santo, porcos e pérolas, para a gente poder fazer uma tentativa de leitura desse texto. Vamos começar com santo. A palavra santo é uma palavra utilizada de forma geral no Novo Testamento e não se sabe exatamente nesse contexto ao que ela se refere. No contexto judaico e para os judeus, santo eram as carnes sacrificadas e depois reaproveitadas ou distribuídas para a população. Isso não poderia ser dado aos cães. Para os cristãos, santo seria o evangelho. Veja que o Didaquê entende que é a Eucaristia, que somente os batizados poderiam participar da Santa Ceia, como diz a Didaquê. Então, a palavra santo, nesses dois contextos, no contexto de Jesus e no contexto da igreja de Mateus, significam coisas diferentes. Por outro lado, pérolas, nós encontramos uma referência à sabedoria judaica. São, como a gente diz, pérolas de sabedoria. São os ditos dos sábios judeus, dos intérpretes da lei, dos escribas, por exemplo, de toda a tradução e interpretação da Torá e do Antigo Testamento de forma geral, que se transforma, então, em pérolas de sabedoria que as pessoas devem seguir. Do lado cristão, pérolas pode ser novamente relacionada com o reino de Deus. No capítulo 13, a parábola da pérola de grande valor, capítulo 13, versos 45 e 46, nós lemos assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou. Aqui, obviamente, que está enfatizando aquele que adquire a pérola, que é o reino de Deus. E para os cristãos, os discípulos de Jesus, faria muito sentido se fosse a mensagem do Evangelho ou a pérola de grande valor que se encontra. Isso não deveria ser dado, então, a qualquer pessoa. Mas isso também nos lança em algumas dificuldades. Outra tentativa que a gente precisa fazer é entender o que são cães e porcos. Porcos parece claro que no contexto judaico era um animal proibido e era uma forma dos judeus se referirem a dois grupos da sua época, os gentios
aqueles que não pertencem ao povo de Israel, e especialmente aos romanos, que eram chamados de porcos. Era um insulto por causa da dominação romana. Já os cães eram animais quase selvagens, que perambulavam pelas ruas famintos, né, na aldeia. Não era um animal de estimação assim preferido. Muitos deles eram violentos, né, quase que por causa da fome, quase assim selvagens mesmo. Então, por exemplo, alimentar um animal desse seria correr o risco de ser atacado, mordido por um deles. Portanto, o que é santo, e pérolas, e os cães, e os porcos, talvez nos ajudaria a interpretar se tivéssemos o contexto. Como não temos o contexto, a gente precisa tentar achar caminhos. E os caminhos que foram encontrados, eu vou citar pelo menos 6 deles e depois vou fazer a minha própria interpretação. Muitos acham que esse dito de Jesus é contra os gentios. Jesus fala dos gentios, por exemplo, quando ele diz das vãs repetições na Didaquê sobre a oração, que nós já tratamos em outro vídeo. Jesus fala que são gentios que procuram a comida, a bebida e o que se vestir, né? São preocupações dos gentios. Quando Jesus envia os 12 em missão, no capítulo 10, verso 5, ele diz para tomar o rumo das aldeias dos judeus e se desviar, não entrar nas aldeias dos samaritanos nem nas aldeias dos gentios. Mas quando Jesus, no capítulo 15, tem uma entrevista com uma mulher sírio-fenícia, que é gentia, ele fala sobre os cachorrinhos. Ele diz que não é lícito nem justo tomar dos filhos de Israel e dar para os gentios, para os cachorrinhos, ele diz. E a mulher retruca, isso é capítulo 15, verso 26, 27, a mulher retruca dizendo, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus a elogia e diz, muito bem, a sua fé te salvou, né? Nem Israel viu tamanha fé desse jeito. Então, aqui a gente tem uma dificuldade se de fato estaria se referindo aos gentios, se Jesus estaria falando e proibindo de levar as coisas santas, as pérolas, o evangelho e o reino de Deus a essas pessoas. A segunda interpretação é relativa aos judeus. No mesmo capítulo 10, no envio dos 12, nos versos número 11 a 14, Jesus diz, quando entrar numa casa, numa aldeia, saudai com a paz. Se tiver alguém da paz lá, a paz repousará sobre eles. Se não houver, a paz retornará para vocês. E se forem rejeitados, sair da cidade, da casa, e sacudir o pó das suas sandálias. Aqui, obviamente, está se referindo aos judeus, e esse texto é utilizado para dizer, olha, não dá o evangelho para os judeus, caso eles rejeitem. Não fique insistindo, segue adiante. Já no âmbito da igreja, que é a comunidade de Mateus, muitos dizem, essa terceira explicação, que as coisas santas não devem ser dadas aos hereges e aos apóstatas, aquelas pessoas que estão pervertendo o ensino ou deixando o ensino de lado. Isso é questionável, a gente não tem como saber se isso é de fato assim. Uma quarta interpretação seria que estaria se referindo aqui aos falsos mestres. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, diz assim: com eles aconteceu o que diz o ditado verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou-se a revolver na lama. A ideia, o texto trata todo ele sobre os falsos mestres, a ideia é que os porcos e os cães, né, teriam revirado aí, rejeitado, uma vez ouvindo o evangelho, teriam deixado de lado. Essa seria uma explicação ou uma aplicação desse dito de Jesus. Um quinto elemento, e eu já citei, é a didaquê, que diz que não devemos dar o que é santo aos cães, isso é, aqueles que não são batizados. E santo, para o didaquê, é a Eucaristia. Mas aí nós já estamos longe das palavras de Jesus, porque estamos no âmbito da igreja, certamente. E, finalmente, no Evangelho de Tomé, seriam os mistérios do reino de Deus, a doutrina, né, hermética. O Evangelho de Tomé é um evangelho gnóstico,
Isso é, que pregava e registra nas palavras de Jesus, mas como meio de mistérios para se alcançar Deus, chamado evangelho gnóstico. É através do conhecimento, a gnose diz que, através do conhecimento, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Então, esses mistérios do reino de Deus não deveriam ser partilhados fora dos círculos dos iniciados. Eu, particularmente, tenho dificuldade em aceitar algumas dessas interpretações. Eu continuo pensando que a falta de contexto nos impede de dizer exatamente o que Jesus estava querendo dizer. Para mim, a solução, neste caso, está na última palavra do versículo. Eles pisam com os pés, e as últimas palavras são: e voltando vos dilacerem. Isso é, a agressão, a hostilidade que está em vista aqui. É o resultado de partilhar as pérolas, o que é santo, com cães e com porcos. O resultado disso seria uma agressão, uma violência. De alguma forma, nós não sabemos, mas Jesus adverte para isso. E essa advertência é muito importante, dar um significado para o texto, seja qual for o contexto que Jesus tenha dito as palavras, o fato é que se trata de hostilidade, se trata de rejeição e se trata de agressão, de sofrer as consequências de fazer isso. Então, é preciso ter critério. Esse dito se tornou um ditado popular, né? Quando a gente diz que uma pessoa não merece ouvir as nossas palavras, a gente diz: eu não vou jogar pérolas aos porcos, ou eu não vou compartilhar o que é santo com cães. Então, é importante ter consciência de que é um dito enigmático, que é difícil e que há várias interpretações. Eu coloquei aqui para você ter um entendimento do que se trata. Finalmente, eu concluo dizendo que este dito, apesar de tudo isso, nos adverte contra a hostilidade que vamos enfrentar de alguma forma ao viver o reino de Deus, ao compartilhar a vida, a esmola, a oração, a nossa espiritualidade com determinadas pessoas. Não porque eles estão contra nós, mas porque estão contra o reino de Deus. Escreva aí nos comentários o que você acha disso, como você interpretaria esse texto. Eu conto com você. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.